Como vimos na edição de hoje do Jornal da Manhã, a aprovação do aumento do salário dos vereadores de Cuiabá em plena crise gerou polêmica. Além disso, outro assunto que tem dado o que falar é a proposta de aumento do IPTU na capital. E é para fazer uma análise sobre tudo isso, além de uma projeção da relação do prefeito Emanuel Pinheiro com os vereadores da capital, que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o analista político Vinícius Araújo. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio, obrigado. Bom dia aos nossos espectadores da Gazeta também. Começando aí a respeito dessa questão do IPTU, que na verdade é a atualização da planta genérica. Conversando com os vereadores, inclusive com a própria prefeitura, eles alegam o seguinte: tem uma lei que obriga a cada 3 anos a cidade a atualizar sua planta genérica. Mas como fazer isso num momento de crise econômica, onde todo mundo reclama da falta de dinheiro? Realmente, Cuiabá tem defasagens no valor venal dos imóveis, né? Tem alguns imóveis acima do valor de mercado, mas a maioria dos imóveis estão abaixo do valor de mercado, Antônio. Então seria o momento. Só que, de fato, a conjuntura econômica é muito complicada, então o ideal é jogar isso mais para frente, né? E em relação a isso, de onde parte esse tipo de interesse dessa atualização, além da questão legal? É do atual prefeito, Mauro Mendes, que está terminando o mandato agora dia 31, ou do novo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que toma posse dia 1º? Não, o atual prefeito já tentou em outros momentos, né? Tem inclusive ofícios dele pedindo. Essa mensagem já foi enviada à Câmara, se não me engano, ano passado, né? E acabou sendo derrubada. Houve uma grande mobilização contrária e acabou sendo derrubada. Só nesse ano houve um outro ofício, né, do secretário de Finanças, né, do Pascoal, reiterando. E claro que houve também um pedido do Tribunal de Contas, né, do Estado em favor do reajuste da planta genérica. E a alegação é de que precisa ter caixa na prefeitura, é isso? Não, é porque é o correto, né, Antônio? Você tem o chamado valor venal. Então, quando o valor venal está defasado, ele tem que ser atualizado, né? Mas tem isso que o vereador Domingos Sávio apontou. Houve casos até de queda de valor venal. Isso é verdade. Agora, por que aqui em Mato Grosso a gente percebe essa polêmica da atualização da planta genérica só em Cuiabá? A gente não vê em outras cidades. Nas outras 140 cidades não vê essa reclamação. A gente só vê isso na capital. Tem alguma análise sobre isso? Tem, Cuiabá tem uma dificuldade muito grande de pagar IPTU, Antônio. Isso tanto que entre as capitais é uma das que menos paga, a alíquota é 0,4%, a alíquota média de imóvel residencial. Campo Grande, por exemplo, é 1%, quer dizer, 2,5 vezes a alíquota daqui, porque existe uma tradição de não se pagar. Se você pegar até o final da gestão Roberto França, começo da gestão do Wilson Santos, não se pagava quase nada de IPTU. É uma arrecadação muito pequena, né? Do Wilson Santos para cá, que vem se reajustando, vem se aumentando, mas ainda é uma arrecadação baixa, fácil que municípios do interior têm per capita, né, por habitante. A crise econômica e a pressão popular, principalmente, sensibilizou os vereadores cuiabanos a não aprovar, então, essa atualização da planta genérica e, consequentemente, aumentar o IPTU em quase 31%. Mas não sensibilizou os parlamentares em aumentarem os próprios salários deles, do prefeito, do vice. Qual a explicação, qual a análise sobre isso? Isso já é tradição, né? No final de legislatura sempre aprova-se um reajuste salarial para a próxima legislatura. Isso já vem acontecendo em outros municípios do Brasil, né? Até aqui em Mato Grosso houve casos, né, de quererem equiparar o salário do vereador ao salário de professor, né? Foi o que aconteceu no município aqui de Campo Verde, aqui próximo. Então era natural que isso acontecesse. Então isso faz parte, tanto que no mapa de votação ali ficou bem claro, né? Só votou a favor, na maioria, quem vai permanecer. Aqueles 8 ali que votaram contra não vão ficar na Câmara, exceto o vereador Toninho, que teve essa contradição, né, de apresentar o projeto e votar contra no plenário. Pois é, como é que é isso? Até que ponto que isso é ético? Porque eles falam assim, eles alegam, os vereadores, os vereadores que estão terminando o mandato que vão votar o aumento da próxima legislatura, da próxima Câmara. Mas no caso de vereadores reeleitos, são os próprios vereadores que estão aumentando os próprios salários. Não caberia um decreto do prefeito cuidando de salário de vereador? Temos que pensar numa outra engenharia, né, institucional, porque de fato é ruim você votar seu próprio aumento, né? Ou se criar uma fórmula de reajuste, Antônio. Olha, atualiza pela inflação, como é a RGA, por exemplo, dos servidores efetivos, né, que é uma reposição pela inflação, podia vigorar o mesmo para o legislativo. Cria um gatilho, por exemplo? Pronto, algum tipo de indexação. Inclusive, nesse momento que se fica falando até em nível nacional de PEC, do controle do teto dos gastos, já definiu um percentual de reajuste, ou no caso, uma referência, como citou aí, a RGA ou a inflação, é mais ou menos isso? Isso, que aí não precisa ficar essa discussão eterna, né? Ou seja, tem a inflação e vai corrigindo o salário. Agora, outra situação também que chama a atenção
discussão. Por que essas discussões orçamentárias, IPTU, aumento de salário de prefeito e vereador, justamente nesse intervalo entre Natal e Ano Novo? Por que não pode ser no mês de março, mês de abril? Por que tem que ser justamente no apagar das luzes do ano? Porque é o momento que a opinião pública está mais desmobilizada, muita gente viajando, muita gente de férias, então eles preferem para passar isso, né? Fora questões também, né, de situações locais, né? Semana passada tivemos muita discussão sobre corrupção, sobre aquela questão do Alain Maluf. Aí tem gente já achando que pode ser uma cortina de fumaça também, para tirar o foco dessa pauta, né, dessa discussão de combate à corrupção. Mudar o noticiário regional. Isso, exato. Tanto que não se falou, desde segunda-feira não se fala mais de Operação Rêmora, isso esfriou um pouco, né? Agora, a gente está num momento aí de posse de novos prefeitos, novos vereadores. Domingo, inclusive, vai acontecer isso. Em Cuiabá, às 3 da tarde, lá na Câmara de Vereadores, eles tomam posse os novos 25 vereadores e eles elegem a nova mesa diretora da Câmara. Qual que é a sua análise do que pode acontecer nessa eleição? Olha, eu acho que está bem amarrada a eleição do Justino, né? O Justino Malheiros, que é filho do João Malheiros, né? Que também foi vereador, foi deputado estadual. Ele montou um grupo bom lá, então eu acho difícil que se tenha surpresas dessa vez. Haverá uma chapa única? Eu acho que a tendência é essa. É a tradição, né, Antônio, que haja chapa única, né? Isso é bom ou ruim para o Legislativo? Ruim. Chapa única é sempre um indicador de pobreza política. Sempre costumo dizer isso, em qualquer espaço. Explique melhor isso aí, por favor. Porque política é conflito, Antônio. É normal. Você tem um pensamento, ou você quer disputar um espaço, eu quero disputar outro espaço, cada um de nós monta uma chapa, né? Sempre que se tem chapa única, você tem um grande acordão que acaba acomodando todo mundo, né? Isso é ruim para o processo político. É antidemocrático? Não chega a ser antidemocrático, mas é uma política pobre, né? Porque a política rica é essa, você tem uma chapa e tem outra chapa que contrapõe, que contradiz, né? Qual que é a influência desse grande acordão para o mandato dos 4 anos, dos novos 25 vereadores? Isso influencia votações, por exemplo, ou não? Esse acordão termina na eleição da mesa? Esse acordão é focado na eleição da mesa, só que a composição da mesa, ela influencia muita coisa, porque o Legislativo tem um orçamento, o Legislativo é uma organização, então uma função, presidente, primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, que é quem, né, administra a organização, isso acaba dando uma vantagem, dando um peso muito grande para quem ocupa essas posições, né? Como é que o senhor vislumbra aí a relação da nova Câmara de Vereadores com o novo prefeito, já que Emanuel Pinheiro não elegeu a maioria dos vereadores? Lá na eleição foram 14 para o Wilson e 11 na coligação do Emanuel. Mas, pelo que se comenta, já ele deve ter maioria. Uma maioria aí até folgada, com 15, 16 vereadores pelo menos. Como que isso acontece antes de uma posse? São conversações? São articulações, né? Já durante a campanha, né, muita gente já virou de lado, né? Muitos vereadores que tinham apoiado o Wilson Santos, por exemplo, já foram para o lado do Emanuel e vice-versa, né? Então, após a eleição, então, quando já se tem um vencedor, essas articulações prosseguem. Só não fazem oficialmente às vezes porque devido à fidelidade partidária, porque há risco, inclusive, de perda de mandato e tudo mais. É isso. Por isso que às vezes deixa-se para manifestar após o resultado das eleições. Também, mas a fidelidade, nesse caso, ela ainda não vigora, né? É só em caso de mudança de partido, né? Quando o vereador troca de partido, aí ele perde o mandato, que o mandato seria do partido ou da coligação. Pela responsabilidade que Cuiabá tem, não só como município, como capital do estado e cidade líder aí da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Na sua avaliação, quais temas devem ser priorizados pelo novo prefeito, o Emanuel Pinheiro, e pela nova Câmara de Vereadores? Agora em 2017. Já em 2017. Primeiro a questão da saúde, né? Que embora nós tenhamos tido avanços importantes na gestão do Mauro Mendes, mas ainda é um problema grave em Cuiabá, especialmente por essa função que você destacou, de atendimento à região metropolitana e a todo o estado, né? Boa parte dos atendimentos em saúde em Cuiabá são de não residentes, são de pessoas que não moram aqui. Então esse é um problema sempre forte. Um outro é a questão propriamente econômica. Acho que um grande desafio que o prefeito tem é de enxergar o papel, como que Cuiabá se encaixa, né? Porque você vê o interior crescendo muito, muito pujante, com um perfil econômico muito claro, cidades como Rondonópolis, como Sinop, por exemplo, Tangará, Cáceres e tal, e Cuiabá não, ela não sabe se é uma cidade industrializada, ou se é uma cidade de comércio e serviços, então esse perfil econômico tem que ser definido e trabalhado. E também a questão fiscal, Antônio, uma bela reforma administrativa, né? E um enxugamento, um ajuste fiscal importante. Muito obrigado pela entrevista aqui ao vivo e feliz ano novo. Obrigado e feliz ano novo para você também, Antônio.